Olá, somos acadêmicas do curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão e iremos trabalhar acerca do tema A Ressignificação Cultural em A Vida Espiral de Abbas Johnny, uma obra feita em francês em 1998, traduzida para o português em 2018 por Marcos Maffei, e a sua narrativa ela se passa em 1985, no Senegal, que é um pequeno país da costa oeste africana, que foi uma das mais antigas colônias europeias, e por lá passaram os portugueses, ingleses, holandeses e franceses, que ocuparam o país por quase 200 anos, deixando a língua como herança. Antes dos europeus, havia vários grupos étnicos que já habitavam a região, até que o grupo Olof se expandiu e unificou a área sob o seu reinado, e é por isso que, embora eles falam francês, eles também falam Lof. O país ele conquistou a independência em 1960 e desde então possui uma política estável e democrática, sendo 94% da população muçulmana e a maioria seguidores de Amadou Bamba, que é um senegalês pacifista e criador do murismo, que é uma linha do islamismo. Então, Abbas Johnny, ele é um senegalês que nasceu em 1946 em Bargue, perto de Dakar, e filho de um pequeno comerciante na vila do Senegal, começou seus estudos na escola corânica local, até o seu pai ter o transferido, juntamente com o irmão, para a escola francesa. Estudou enfermagem e conquistou o seu primeiro emprego em 1966, tendo trabalhado nessa profissão até o momento em que se formou. O primeiro romance, A Vida em Espiral, demorou 8 anos a ser publicado no Senegal, e a obra fala do consumo e do tráfico do iamba, que é o nome local dos cannabis, tanto pelos jovens desempregados como pelos policiais ou pelos brancos do Senegal, que provocou uma grande polêmica. Nijone diz que pensa primeiro em suas obras em um lof e depois as traduz para o francês. No entanto, Ramata foi traduzida para o espanhol. Ele diz também que não escreve esse livro para fazer uma apologia da maconha, apenas para descrever, com um olhar que não vem de fora, um ambiente de pessoas incrivelmente vastas, cosmopolita e desconhecida. A Moakane Joy é um personagem inspirado na realidade, e todo traficante de maconha se reconhecerá nele facilmente. No entanto, A Vida em Espiral é um romance, e a Moakane Joy e todos os outros personagens e fatos e os lugares são invenção do autor. Trago aí ao lado a imagem da capa da obra. São duas capas, duas edições, e todas elas são publicadas pela Rádio Londres. Então, o livro ele conta a história de Amoacá, que é um rapaz de 25 anos. Ele é taxista, nascido e morador de Sanquei Carangue, aldeia localizada em Rio, que junto com seus 4 amigos, Bucari, Bandari, Angaxanga e Lagoté, são consumidores do Iamba. Mas com a guerra às drogas, que foi instaurada por lá, o início do livro nos traz a busca deles por maconha. Afinal, o único cara que eles tinham conhecido que vendia foi preso. E após essa prisão e os meses em que eles ficaram sem maconha, a Moacá decide tomar Skip Cast, que é o traficante de maconha, e a partir dessa decisão dele, o resto da história começa a desenrolar, né? A Moacá mais seus 4 amigos são inseparáveis e eles passam a maior parte do tempo desenvolvendo Iamba, bebendo e filosofando sobre a vida. E após essa ampla operação policial combate às drogas, o Iamba acaba tornando-se um produto escasso. E a turma começa inicia essa carreira de skip cash, né? E essa decisão deles acaba mudando para sempre a vida dos 5 amigos. Os amigos do protagonista, né? Os seus 4 amigos, os Gaais, em que eles falam, ele se remete na obra, de certa forma eles são unidos pelo uso da maconha. E com essa proibição se torna cada vez mais difícil encontrar droga e cada vez mais se torna mais marginalizada, né? Esses personagens, todos os personagens da obra são bem explorados, bem como a sua vida e família. É um livro bem esmiuçado, com máximo, né? Máxima esmiuçação nas situações. E a luta é uma luta e uma visão que usa
da hipocrisia, né, que relaciona tudo isso, porque a gente está falando de um homem de 25 anos, um rapaz de 25 anos, que está iniciando agora a sua vida adulta e se vê junto com seus amigos dentro do mundo da maconha e o uso da droga, né, que influencia eles influenciado pela essa situação, se vê necessitada a se tornarem skip card. A vida em espiral, ela descreve, sem falso moralismo, a corrupção, a pobreza, as injustiças e a falta de horizonte dos jovens senegaleses. No entanto, a história é regada de ironia e dominada por um surpreendente otimismo. Os elementos são entrelaçados através de um mecanismo narrativo perfeito e uma linguagem bem expressiva, né? E retrata basicamente desse cenário político-criminal do país com base na maconha. É um livro que tem 57 capítulos, 315 páginas e que se vê nesse espiral por conta dessa medida da proibição da venda da maconha. Bom, iremos iniciar essa discussão sobre a análise da temática a partir dos teóricos, que trazem nos escritos os estudos sobre cultura, identidade, sujeito, correlacionados à arte e à literatura na pós-modernidade. Para isso, iremos nos sustentar em Appiah, que traz os conceitos de construção das identidades nacionais na literatura africana, Hall, trazendo os conceitos de sujeito e identidade, e Bauman com a teoria da cultura na pós-modernidade. Então, a literatura africana, ela é extremamente variada, né? Por isso que se fala em literaturas africanas. E um dos aspectos é por ela se apresentar nos mais diversos idiomas, né? O idioma, por exemplo, lusófono, que é o que nós trabalhamos na disciplina. Também tem o idioma francês, que é o que é abordado que é o que essa obra traz, né? A obra do autor senegalês, que tem a língua francesa. E também é apresentada também em idioma de língua inglesa, por exemplo. E aí eu trago essa questão do idioma de língua inglesa, né, da literatura africana de língua inglesa, porque um dos pais da literatura africana moderna é um autor nigeriano, né, que trabalha a literatura africana de língua inglesa, que é o Chinua Achebe, que ele é considerado como um ponto de conexão e mediação entre a África e o Ocidente. E as suas obras, né, as obras de Chinua Achebe, elas dão início, juntamente com outros autores modernos, como é o caso também de Abasi Njoni, né, autor da obra Vida em Espiral, eles dão início a uma tradição literária na África e eles fazem parte de um movimento mais amplo. E esse movimento que eles trazem se empenha na formação de literaturas que expressam a realidade e compreende toda a África negra, né? Trazem traços de realismo dessa realidade deles, realidade do povo africano, a necessidade de expor as características da cultura africana pré-colonial e também a forma como eles manipulam o idioma, a língua do colonizador, né? Um país em que foi colonizado por vários países diferentes, de línguas e idiomas diferentes, então trazem também essa característica de manipulação na língua do colonizador. Então são todas essas características que combinadas elas estimularam o crescimento das literaturas africanas modernas. E aí é perceptível na literatura africana a formação de um discurso de resistência, uma vez que os súditos descolonizados escrevem como sujeitos de uma literatura própria. Então, o simples fato, né, de eles escreverem para si, para o seu povo, para a sua nação e sobre eles, sobre a sua cultura. Isso já traz uma significação política muito grande. E assim, o livro ele tem uma ênfase em contestar o sistema.
uma coisa que não é feita assim de uma forma muito convencional, porque o autor Abassine Dione, ele traz uma proposta de contestação relacionada à resistência, né? Não é simplesmente um confronto ali entre o tráfico e o sistema, né? Entre os traficantes e a polícia, mas ele traz a proposta de uma resistência e uma resistência cultural. A obra traz uma perspectiva de que descobrir e viver a cultura senegalesa é completamente diferente de defender que toda essa diversidade cultural seja respeitada. Então o autor Abassine Dione, ele mostra na obra que apenas quem vive a cultura é capaz de falar com propriedade por ela, né? De manter essa cultura, de perpetuar essa cultura, e que um sistema, né? um governo, um sistema que quer impor, reduzir, retirar a cultura desse povo, colocando, impondo a eles verdades absolutas de aspectos sociais, né, de sociedade, de vivência, é uma forma cruel de tratar a história, a identidade desse povo. E aí, acho que até mesmo por uma leitura rasa, né, superficial da leitura da obra, algumas pessoas, alguns críticos que analisam, né, alguns analistas, eles apontam a obra apenas como uma apologia ao tráfico, né, e modificar o sentido de uma realidade periférica em apologia, no caso ao tráfico, né, caracteriza no que se constitui esse sistema e como ele forma o pensamento do colonizado. A gente observa na obra que o personagem, né, o personagem principal ali, central, Amuyaka Ndoye, que ele se torna traficante, se torna um cipicate, ele nada mais é do que uma peça dentro desse sistema, né? Uma peça que cresce, que vê as coisas acontecerem e consegue sair desse sistema. A emergência das discussões sobre identidade se vinculam ao contexto da globalização, onde não apenas as antigas identidades silenciadas pelo discurso identitário do nacionalismo, mas também novas identidades reivindicadas e reafirmadas pelos próprios processos dispares postos em pauta pela globalização, como afirma Hall. Então, a resistência cultural, ela é um ativismo político aí na obra, né? Porque o homem que sabe de onde veio, que sabe para onde vai e que é capaz de reconhecer isso, no caso, os autores, né? O autor escrevendo essa obra, ele reconhece essa identidade, essa origem, essa natureza dele. E ele é capaz de abrir espaço para o próximo. E isso se torna muito mais efetivo de criar um ambiente, uma história, uma cultura harmônica do que qualquer outra teoria, né? Então, o povo se reconhecer, o próprio indivíduo reconhecer sua cultura. E aí fica bem claro no livro, né, na obra, é evidente que a lei não atinge uma parcela de pessoas, no caso, os criadores, financiadores das leis. Né? Não é difícil a gente ver por aí, né, que a lei ela não funciona, ela é injusta para muitos, no caso da própria escravidão. Então, um país que se deixa... que precisa dançar conforme a música, né, de outras culturas, ele se encontra numa situação bem agravante, né? É difícil ser politicamente estável quando a própria cultura, as próprias pessoas, elas estão perdidas no que é em relação, não sabe diferenciar o que é imposto a elas e o que é herança. Correlacionando a obra com a ideia de colonização de amplos domínios, trazida nessa citação aí pelo sociólogo Zygmunt Bauman, na obra que ele escreveu, Cultura no Mundo Líquido Moderno, que significa falar nessa colonização de amplos domínios? Dizer assim, que o efeito da colonização, ela, em suma, tomou proporções maiores do que meramente se apropriar de um território, chegar em uma certa comunidade e tomar esse território. Essa ideia de iluminista de cultura, que é totalmente elitista, trazida pelo movimento do iluminismo, ela se aproveitou desse movimento de colonização para ter um potencial mais abrangente
e inserir o modo cultural, esse molde cultural, que é padronizado através dos moldes criados pela burguesia no movimento iluminista, causando esse efeito de aculturamento que o Bauman também traz em Cultura no Mundo Líquido, que em outras palavras nós podemos falar como sendo um assujeitamento do sujeito pelas questões identitárias. E na obra Vida em Espiral, essa problemática identitária ela tem uma dimensão ainda maior, tanto nas questões culturais, como nas questões mesmo de identidade e religiosidade. O cerne da problemática discutida na obra que o Nidói traz em relação à temática do consumo da iamba é justamente essa de trazer uma discussão mais centralizada numa espécie de questionamento aqui que eu elenquei, que é até que ponto esse o consumo da iamba é da cultura ou não passa de uma dependência pelos jovens que vivenciam esse espiral de contratempos causados, de certa forma, por esse consumo, que foi hierarquicamente demonizado pela comunidade senegalesa. Na obra é mais especificamente demonizado pelos velhos, que eles chamam, na aldeia de Sambei-Carangue, que é onde os personagens principais, que na obra em língua Wolof eles chamam de Gaais, os amigos de Amoyacá, eles vivem nessa comunidade. E aí na aldeia, essa demonização pelo conhecimento empírico dos mais velhos, ela foi bem mais forte do que em Dakar. Para essa discussão, nós podemos retomar um pouco sobre o que Raul disse nas questões de identidade e globalização, mais necessariamente sobre as identidades silenciadas pelo discurso do nacionalismo. Se esse consumo da iamba, que de certa forma foi demonizado na comunidade senegalesa, até que ponto o efeito da globalização foi influente nesse sentido. E com a leitura responsiva da obra, numa leitura que seja reflexiva e não meramente literária, nós podemos abrir um parêntese e até mesmo pressupor que o fato do Amoyacá Nidói ter virado cipicate pode não ter um sustento apenas na tese, assim, objetivamente, dele crescer na vida financeira como cipicate. Ele fazia essa venda para ter um retorno financeiro. Mas sim, de certa forma, se arriscar para que a iamba não fosse extinta, como uma forma de resistência cultural mesmo. Ele ir lá, se arriscar nessa vida de cipicate, para que a cultura do consumo, no caso, ela não desaparecesse por causa da hierarquia. E esse espiral de caoticismo na vida deles e dos Gaais só veio fomentar essa discussão do tráfico após o Amoyacá conseguir se consolidar na carreira de traficante. E o Nidjoni, ele traz isso de maneira bem curiosa e irônica na obra, por estar sempre assim, denunciando a corrupção política exacerbada e o desserviço da lei. É importante aqui nessa parte enfatizar que A Vida em Espiral ela é um romance escrito como uma narrativa. Então ele traz essas questões da denúncia da lei e da corrupção política de uma forma, de certa forma, assim, com a licença poética, por ser escritor. Essa lei que não funcionava nas classes marginalizadas pode até sustentar uma das teses das causas centrais, ou até mesmo a maior causa desse espiral de mazelas vivenciado pelos Gaais. Está diretamente ligada à corrupção e a parcialidade do funcionamento dessa lei em Senegal, a lei que só funcionava para uns e não para outros. E aí, retomando o final do parágrafo da citação de Bauman,
no imagem especular da visão de, entre aspas, esclarecimento do povo, forjou-se o conceito de, entre aspas, missão do homem branco e de, entre aspas, salvar o selvagem de seu estado de barbárie. Que esse esclarecimento do povo se manifesta na obra a partir da crença na demonização da erva em relação a esse conhecimento empírico dos mais velhos, um conhecimento que é carregado de um conservadorismo religioso que se torna, quase ao final do livro, e até uma forma ultrajante dentro da obra, quando o próprio califa, que é o maior líder religioso de Senegal, que era até de certa forma visto como um deus, é um exímio desenvolvedor, e ele mesmo fala que a iamba, que é uma planta sagrada, ao ver deles, ela aproxima o homem do divino. E é justamente essa problemática da ressignificação, mais voltada pela visão cosmopolita, de inserir esses ideais europeus, isso em relação da missão do homem branco, né, salvar o selvagem do seu estado de barbárie, voltada assim para essa visão cosmopolita de inserir esses ideais e moldes europeus nessas comunidades que já são multiculturais. E o processo de descolonização posteriormente dentro da realidade e dentro da literatura vai em contrapartida disso. A experiência de leitura da obra foi de extrema importância para os discentes, pois os mesmos não haviam lido nenhuma obra literária africana. Ter acesso à cultura e problemas sociais, que não são distantes dos nossos, nos fez compreender a relevância de ressignificar culturalmente. Desse modo, concluímos que a oportunidade de vivenciar a leitura dessa obra proposta na aula de literatura africana, conseguimos ter a percepção de como a literatura é variada, representando culturas. Ou seja, vendo-a não de modo preconceituoso, mas com a mente aberta às diversas ideologias. Nós, como acadêmicos, temos que ter uma mente aberta à diversidade e à pluralidade. Contudo, nós acreditamos que esse conhecimento adquirido através da leitura transpassaremos futuramente nas salas de aulas a fim de orientar o aluno acerca da cultura africana. Há também experiência de pesquisa vivenciada na análise literária. Primeiramente, a conexão com o autor, ou seja, o autor despertou-nos a sensibilidade, a problematização e, através do enredo, nos transmitiu emoções, mostrando o outro lado da moeda. Ou seja, ele não faz apologia à maconha, ele apenas discute o assunto de modo realista. Outro ponto que é importante salientar é que agregamos valores culturais através da obra. Desse modo, transpassou a cultura do Senegal, fazendo-nos ir além geograficamente. Ler sobre costumes, as tradições e até os dialetos nos traz informações curiosas sobre a localidade. Eu acho que a principal questão que chama a atenção no livro não é nem o enredo em si, mas as discussões que o autor do livro traz em relação às drogas. Porque para a gente que não conhece muito da cultura e da religião deles, que é o islamismo, é muito interessante também estar um pouco mais próximos das tradições que eles cultuam, que nós não sabemos quais são. Através do livro ele é relatado, um pouco dessa cultura. E outro ponto também que é a criticidade, que a análise literária nos possibilitou ter um olhar crítico sobre a sociedade acerca da legalização versus proibição da maconha, de redefinirmos de fato o que consideramos certo ou errado, de refletirmos acerca do entendimento cultural. Segundo a Rádio Londres 2018, A Vida em Espiral é um livro lendário. E em Dakar, que é a capital de Senegal, se alguém leu um só livro na vida, quase sempre será esse. Retrata um cenário político-criminal com base na maconha, que é um tema recorrente e que nos chama a atenção, pois a obra deixa à margem outras temáticas de grande repercussão e que geram grandes discussões em torno, onde são temas atuais, carregadas de metáforas e que a vida do protagonista é uma história avassaladora.
mostrando o cotidiano da vida dos senegaleses, o comércio ilegal da maconha e a corrupção política. Vale a pena realizar a leitura da obra, onde a mesma também nos faz refletir sobre as temáticas abordadas, passando a entender mais a respeito delas e que, gerando polêmicas, nos ajudam a ter uma posição em relação a essas temáticas geradas. Essas aqui são nossas referências e o nosso muito obrigado por ter assistido até aqui.